aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem o Atlas tinha um globo, mas tinha nome e lugar. Era terra, fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar, fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear a terra. Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito isso que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem mandar. A Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos, bem-vindos à nossa quarentena cultural da nossa Sagrada Sexta-feira. O Tiago já cantou uma música para nós iniciar a nossa live de hoje. Muito obrigado, Tiago, nosso historiador, músico, compositor, que tem nos acompanhado em alguns momentos da nossa quarentena, e já vamos depois conversar com o Tiago. E agora quero desejar as boas-vindas a todos nas nossas redes sociais. Partilhe, compartilhe, vamos interagir. E hoje temos a honra, nesta quarentena cultural de sexta-feira, em período de pandemia, que temos que cuidar da vida, se proteger, proteger a si, proteger o outro, porque hoje já estamos com mais de 47 mil brasileiros que perderam a vida, somos o segundo país do mundo. Então, vamos nos cuidar e vamos aproveitar esta sexta-feira para falar de cultura, para falar de futuro também. E por isso temos a honra de ter hoje à noite uma liderança extraordinária e especial que nos deu a honra e a sua generosidade, e a sua história, e a sua experiência na área de cultura. Então, hoje nós queremos fazer uma live um pouquinho diferente. Vamos fazer música, mas também vamos conversar com Juca Ferreira. Bem-vindo, Juca Ferreira, à nossa live. Juca Ferreira, que foi secretário de Cultura em São Paulo, na maior cidade do Brasil, foi secretário de Cultura em Belo Horizonte, foi ministro no governo do presidente Lula, foi ministro da Cultura no governo da presidenta Dilma. Portanto, 2 vezes ministro da Cultura deste Brasil continental, com a experiência também de vereador na luta institucional e com essa vasta experiência no mundo e nas políticas de cultura. Portanto, nós temos aqui uma das maiores expressões brasileiras quando se fala em cultura, quando se fala em política cultural. Por isso, obrigado pela sua generosidade, Juca, obrigado pela sua solidariedade, dispor deste tempo para conversar com todos os nossos internautas de todo o Brasil nesta quarentena cultural. E quem sabe nós poderíamos começar com uma pequena questão. Ao invés de eu apresentar um pouco a sua história, que ela é muito digna de um grande brasileiro como o senhor é, o senhor falar, nesse início dessa noite, um pouco da sua experiência. Um pouco da sua experiência nas políticas públicas, como ministro, como secretário de Cultura, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Valeu a pena ser secretário de Cultura? Valeu a pena ser ministro da Cultura? Que políticas culturais foram implantadas no nosso Brasil que o senhor destaca nesta noite
de sexta-feira. Boa noite, Juca, obrigado pela sua presença e estamos aqui fazendo esse diálogo nesta noite. Depois vamos fazer algumas perguntas para o senhor que veio aqui do pessoal da Federação de Teatro, do Conselho Estadual de Cultura, do pessoal de Pontos e Cultura, para fazer essa interação democrática, produtiva aqui nesta noite. Boa noite, Juca. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que acompanham a live, que vão acompanhar essa conversa. Eu que agradeço. Eu acho que essa forma que está se generalizando no Brasil é muito importante. A burrice, a boçalidade, o conservadorismo, o preconceito tinha ocupado todo o espaço público no Brasil, estava causando um estranhamento. Esse é meu país? Eu não sabia que tinha tanta gente baixa astral, tanta gente com pensamento preconceituoso, para baixo. E, na verdade, as lives estão restabelecendo o diálogo. O verdadeiro Brasil está aparecendo, e isso é muito bom. Então, parabéns por estar promovendo este momento. Desculpe. Onde o senhor está, Juca? Nesse momento, onde é que o senhor está? Eu estou em Brasília. Brasília, olha aí, ó. De Brasília, conversando com o Brasil inteiro, e muito boa essa observação desta tecnologia, que estava usurpada por setores conservadores reacionários, e que agora, de forma crítica, incorporar essa tecnologia como mais uma forma de comunicação e diálogo com o povo brasileiro e se transformar em cultura, inclusive, né, Juca Ferreira? E estava só uma narrativa no país, não só na rede, mas estava no país, só se falava a partir de uma ótica dos que apoiam o golpe, dos que apoiam esse processo reacionário, e, de repente, o povo brasileiro começa a reagir. E essas lives são o momento de construção de pensamento, de inteligência. Então, eu queria lhe parabenizar por organizar esse processo. Acho que é daí que vai sair. A gente não está podendo ir para a rua, né? Por Sim. causa do isolamento social para enfrentar a pandemia, mas estamos acumulando força. É um privilégio a presença do senhor aqui, Juca Ferreira. Agora a garganta está incomodando, vai ter que pegar um pouquinho da água. Então, Juca, conta um pouco da sua história. Conta um pouco da sua história, da sua experiência como ministro, para criar esse pensamento também, recuperar um pouco o pensamento na área cultural, que é tão rico nesse país, tão diverso e tão plural, e a sua experiência como uma das maiores expressões nesse país. Conta um pouco a sua história. Eu fui... Meu início de participação política foi na década de 60, o final da década de 60. A gente pode interromper um pouco? Sim, pode. Para eu pegar sim. uma água? Pode, então, pode pegar falando uma água, aí, Juca, que eu vou aqui orientando. A todos os internados que nos acompanham a Quarentena Cultural, Tiago, toca uma música aí, vê se está bom o som com todos vocês que estão acompanhando. Estamos hoje com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, e com o Tiago, nosso compositor, nosso músico, historiador, que já fez uma live conosco e hoje partilha também a música. Mas compartilha o nosso canal no YouTube, Professor Pedro Czai, dá o sininho lá para receber notícias rápidas, em tempo real, e compartilhe essa boa música para ter uma boa alma, solidariedade e fraternidade entre nós. Então, Tiago, toca uma música aí, Tiago. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no teu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Obrigado, Tiago. Obrigado. Beleza. Para você. Música de Alceu Valença, Anunciação. Que bom essa música. A boa música, né, Juca Ferreira? Conta um pouco, então, Juca, dessa extraordinária experiência no mundo da cultura. Tem muitos agentes, artistas aqui acompanhando a nossa live do Brasil inteiro. Vou fazer um apanhado bem rápido, tentar sintetizar, que eu tenho estrada, né? Sim, então, o senhor vai ter que sintetizar mesmo. Eu comecei, minha primeira... filho de um engenheiro construtor de estrada de esquerda e uma professora, a gente acompanhava o trabalho de meu pai, então morei em muitos lugares no Brasil. Bahia, de onde eu sou, Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Onde iam as estradas, a família ia atrás. E eu fui interno, depois voltei na década de 60, na segunda metade, para fazer... Não, no meio, 65, voltei para Salvador, colégio militar, estudei no colégio militar há alguns anos. E como eu me politizei, eu queria ir para as escolas onde tinha movimento estudantil. Então, minha família permitiu, o último ano do ginásio, eu fui para o Colégio Central, que era o colégio mais politizado, colégio público mais politizado da Bahia. Lá eu comecei a militar, eu era muito tímido. Primeira vez que eu fui falar, a voz engasgou, não saiu nada. Falar em público, né, no meio do movimento. Mas fui aprendendo. Em 68, no dia que estavam proclamando o Ato 5, eu fui eleito presidente da União Brasileira do Estudante Secundário, a UBS, que é a correspondente da UNE no movimento secundarista. E depois, eu ia ser arquiteto e cineasta, mas a política me puxou, total. Eu nunca mais encontrei com essas duas atividades. Então, eu vivi meus 20 anos todos. Eu tive preso um tempo curto, depois me soltaram. Aí eu vivi clandestino e exilado até os 30 anos. 30 anos eu voltei para o Brasil e fui trabalhar com cultura. Tinha me formado em sociólogo na França, estudei também na Suécia. Eu morei na Suécia, o maior período de exílio foi na Suécia. Fui trabalhador braçal e estudava na universidade. Se não saísse a anistia, eu fosse morar lá, eu ia ser professor de português em Estocolmo. Aí voltei para o Brasil, fui trabalhar com cultura e trabalhei na Fundação Cultural do Estado da Bahia. Depois eu fui para o terceiro setor. Comecei a trabalhei no projeto Axé, um projeto que trabalhava com meninos de rua. Ajudei na pedagogia, introduzindo a questão cultural dentro da pedagogia. E me filiei ao Partido Verde, na fundação do Partido Verde. Sou um dos fundadores. Eu tinha jurado para mim mesmo que não faria mais política, mas o Brasil chama a gente, né? A indiferença é muito difícil no Brasil, porque miséria, desigualdade, racismo, violência, tudo isso eu voltei de novo ativo, o PV me lançou candidato, eu fui eleito 2 vezes vereador em Salvador, fiquei como suplente em uma, e atuava mais no terceiro setor, tá? Nas ONGs ambientais. Trabalhei com o Gilberto Gil na Onda Azul, foi daí que começou o nosso conhecimento. É uma ONG que Gil fundou para tratar da questão das águas,
águas doces e salgadas, e fui militante do movimento SOS Chapada Diamantina, que é uma região do centro do estado da Bahia, onde nascem praticamente todos os rios do estado, e outras. E aí Gil me chamou para... Não, antes de me chamar, eu fui secretário de Meio Ambiente de Salvador, no governo da Lídice da Mata, que é senadora hoje. E aí Gil me chamou, eu fui com ele. Eu não queria ir, mas acabei indo e fui secretário executivo de Gil. Depois Lula me chamou para ser ministro quando Gil queria sair. Eu fui no segundo governo do Lula. Saí quando ele terminou, fui morar na Espanha, fui embaixador de uma organização intergovernamental chamada Secretaria-Geral Ibero-Americana, que é encarregada de organizar os encontros de chefes de Estado. Me deram a função de organizar um encontro da ONU, o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Eu viajei pela América Latina toda, discutindo com o movimento social, chancelaria, movimento negro. Foi uma experiência incrível. E fizemos um grande evento. E depois voltei, aí no segundo governo da Dilma ela me chamou, eu fiquei esses 2 anos antes dela ser afastada. A minha experiência na área social, cultural e ambiental e política. Eu fui vereador, fui secretário... Mas a que eu mais me fixei foi a gestão cultural. Eu acho que é uma contribuição importante, porque o Brasil ainda não entendeu que a cultura é uma dimensão fundamental da vida coletiva. Quando eu digo o Brasil não compreendeu, eu digo todas as famílias políticas têm dificuldade de compreender o que é cultura, por que ela é importante. Isso, quando as pessoas falam de direitos, em geral, falam dos direitos materiais, comida, moradia, saúde, mas não falam dos direitos subjetivos, que são os direitos culturais. E lá na Carta dos Direitos Humanos está lá, direitos culturais, é porque a gente não lê direito. A turma só lê os primeiros parágrafos, mas é fundamental, não existe humanidade sem cultura, não existe sociedade sem cultura, não existe país sem cultura, não existe cidade sem cultura. O ser humano faz cultura em qualquer condição, a mais degradada socialmente possível, faz cultura. Então, eu sinto que eu posso dar uma contribuição no sentido de fazer avançar essa consciência, ajudar a desenvolver culturalmente o país, ajudar a comprometer o Estado brasileiro com o desenvolvimento cultural e com a democratização do acesso. E, na medida que eu fui trabalhando lá em Brasília, a gente foi descobrindo coisa do Arco da Velha. Assim. Nenhuma surpresa, mas quando o IBGE lhe dá os números, aí você toma um susto. Quando o IPEA diz, olha... E os números são mais ou menos o seguinte, da época que a gente chegou lá. Mais de 80% dos municípios, se não me engano, 83%, não tem um cinema sequer, um teatro sequer, uma biblioteca pública sequer, mais de 80%, em torno de 83% dos municípios. A quantidade de livro que é lido no Brasil é 1,7 livro per capita ano, que é menor do que nos países pobres da América Latina. E se a gente for olhar, no Brasil a leitura é autoajuda, coisas assim, que eu nem condeno, não, acho que qualquer leitura ajuda. E cinema, só 13% dos brasileiros vão ao cinema alguma vez por ano. Pouco mais de 5%, não chega a 6%, já entrou no museu em sua vida. Imagine, esses números são duríssimos. Então, eu me sinto muito estimulado. Agora, precisa um trabalho de convencimento. Nós podemos fazer o que fizemos no Ministério da Cultura, que hoje é referência no mundo,
muito porque Lula nos avalizava, dizia, não, é isso aí, estamos fazendo. Porque havia uma certa sensação de que a gente estava passando do limite, quando, na verdade, a cultura não é um setor, a cultura é transversal. A cultura entra a consciência, a sensibilidade, a informação, o padrão cultural, ajuda a plena realização da condição humana de cada indivíduo, ajuda as comunidades a desenvolver o sentimento de pertencimento, a identidade, cria possibilidade de significado para a vida social, ajuda nas outras políticas. Uma vez nós estávamos no interior da Bahia, e era Gil o ministro, fazendo uma audiência pública. E aí uma moça disse assim, ministro, aí Gil passou a palavra para ela. Ela disse, eu sou a representante do Ministério da Saúde há mais de 3 anos aqui na região. Eu vim para tentar mudar um hábito que aqui se suspende o aleitamento materno muito rápido, e substitui o leite materno por uma farinha, que é amido puro, porque eles associam saúde a ficar aqueles meninos troncudinhos. Ela disse, eu não consigo mudar o comportamento, porque é uma questão cultural, então vocês têm que ajudar a gente. A gente acabou ajudando o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a cultura é transversal mesmo, ela está presente na vida das pessoas, ajuda o processo. Então, o papel da gente, e sem Lula e Gilberto Gil não seria possível ter feito o que fizemos. Gilberto Gil era um gigante, né? Um dos maiores artistas populares do Brasil, que colocou sua credibilidade a serviço da construção dessa política. E Lula, uma vez, os olhos lacrimejaram e disse assim, estava eu e Gil, ele disse assim, vocês estão fazendo a coisa certa. Eu tenho consciência que vocês estão fazendo a coisa certa, porque eu não tive acesso à cultura. Eu tinha, desde menino, curiosidade intelectual, mas era muito pobre. Então, que o Estado provém essa necessidade, eu sei quanto é importante na vida das pessoas, eu sei pela ausência, pela falta. Então, ele nos dava muito apoio. E Gil era... Eu brincava com ele, dizia para Gil, você é nosso ariete para arrombar as portas, você é nosso escudo de segurança e você é nosso outdoor. Claro que ele era mais do que isso, mas eu dizia isso para brincar com ele, porque tinha hora que ele ia para a linha de frente para peitar as resistências, as dificuldades, as tentativas de privatizar a política pública. Então, ele foi fundamental. E ele montou uma equipe da qual fazia parte, uma equipe de primeira linha, permitiu que a gente construísse uma política de cinema. Aliás, hoje é o Dia do Cinema Brasileiro, então vamos prestar essa homenagem ao cinema brasileiro, que está ameaçado porque esses boçais ignorantes estão tentando destruir o cinema brasileiro, destruir a Ancine, o Fundo Setorial do Audiovisual, querem destruir a Cinemateca, onde está a memória do cinema brasileiro, ali está guardada desde o primeiro filme que foi feito no Brasil, toda a obra de Glauber Rocha, está o original de Limite, um filme que é reconhecido no mundo inteiro como uma genialidade estética. Eles estão destruindo, estão querendo acabar. Esses caras vieram para acabar, para destruir. Juca Ferreira, que eu estou até em silêncio para ouvir essa extraordinária experiência sua. E o que o senhor diz, que diante da indiferença, da desigualdade, do racismo, da violência, a cultura cria significado social, cria resistência, cria esperança. Como um direito à própria vida. A cultura se insere na própria vida das pessoas. É isso que o senhor passa essa mensagem para nós. É isso. Agora, a cultura não é só arte, né? A arte, vamos dizer, é o epicentro desse arquipélago gigantesco, mas não é só arte. Cultura são as crenças, são as tradições, são os gestos, as visões de mundo, a maneira de enfrentar as coisas.
que têm singularidades que são frutos do processo de existência do ser humano, que ele vai construindo significado para as coisas e leituras, interpretações. Design é cultura, arquitetura é cultura, artesanato é cultura. Então, é um corpo gigante. A gente teve que alargar o conceito de cultura, que nós não inventamos, vem desde lá do início do século passado, com o desenvolvimento da antropologia, que mostrou que cultura é um complexo de significados, crenças e valores e linguagens. Tivemos que alargar, tivemos que democratizar. Você sabe de uma coisa? Mais de 80% dos recursos do Ministério, quando nós chegamos, eram gastos na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. Não era nem no Estado. E com os mesmos, muito elitizado, clientelizado o Ministério da Cultura. E, acompanhando o espírito do governo Lula, nós fomos abrindo. Tivemos uma polêmica gigantesca com os cineastas, principalmente do Rio, mas um pouco com os de São Paulo também. Eles diziam o seguinte: o cinema é uma indústria, tem que concentrar, não pode dispersar. Porque essa ideia de disponibilizar recursos para o Brasil inteiro fazer cinema? E a gente dizia, a infraestrutura do cinema é industrial, mas a criação tem que ser disponibilizada. Os brasileiros precisam se ver nas telas, em todas as telas. O brasileiro do Rio Grande do Sul, o brasileiro do Ceará, o brasileiro do Rio de Janeiro, de Goiás, de Brasília, do Pará, do Maranhão. Não tem... isso é o que dá hoje a força do cinema brasileiro. Vou dar um dado aqui, que hoje é o Dia do Cinema Brasileiro. Não é demais usar o cinema como demonstração de políticas públicas eficientes. Quando Lula foi eleito e Gil foi nomeado ministro, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Menos de 10. No ano que nós assumimos, 2003, foram 6 filmes. Hoje está fazendo mais de 150 filmes, ganhando prêmio no mundo inteiro nos festivais, todos. Já tem núcleos de produção, agências de produção de cinema, no Brasil inteiro. Todas as capitais já têm, e muitas cidades de médio porte. O cinema brasileiro já é superavitário, devolve mais dinheiro do que é gasto. Ótimo. Então, isso foi uma política que tinha assim, um certo mal-estar, esses caras... E, na verdade, a gente constituiu um sistema de produção. Criamos uma taxa que existe em outros países do mundo, mas aqui nunca se pensou nisso. Quem veicula e ganha dinheiro com cinema tem que pagar um 0,0 qualquer coisa do lucro com o cinema. Então, televisões, todas essas redes que disponibilizam filmes, eles ganham muito dinheiro. E aí eles contribuem. Esse pouquinho dá 1 bilhão e 300 milhões, que se soma ao dinheiro orçamentário. É mais do que o orçamento do Ministério. Então, é por isso que a gente pôde fazer tanta coisa no cinema. Organizamos Ancine, que já existia, mas nem era do Ministério, a gente que puxou para o Ministério. Organizamos o Fundo Setorial e organizamos um sistema de participação aberta, transparente, sem corrupção e sem privilégios. Mas eles querem destruir, porque o Bolsonaro e essa extrema-direita brasileira, eles declararam guerra à cultura. Eles dizem que a gente está no meio de uma guerra cultural e que tem que destruir o marxismo cultural. Eles acham que a Globo é marxista, imagine. Eles são... Eu não sei onde é que Bolsonaro vai buscar esses caras. Eu acho que o Bolsonaro tem uma chave do inferno, que, quando ele está precisando de auxiliar, ele vai lá, abre, pega um camarada. Os caras muito loucos e muito perversos e muito nefastos.
É Damares, é esse ministro da Educação que saiu, é o chanceler, é o ministro de Meio Ambiente. É um bando, esse cara da Fundação Palmares, um negro racista, eu não sei onde é que ele foi contra os negros. Eu não sei onde ele vai buscar esses caras. São burros, ignorantes, boçais e nefastos. Essa é a loucura preferida dele. Então, ele está tentando destruir o que encontrou. Nós estávamos começando a trabalhar com o Brasil inteiro, chamamos os povos indígenas para apresentar projeto e a gente começou a financiar todos os setores sociais, da música sinfônica ao funk. Todo mundo tinha espaço. Então, a gente estava construindo assim a versão cultural de um Brasil democrático. Esse é que é a síntese que eu acho. Muito bom. Estamos ouvindo aqui o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Obrigado por essa aula que nos está dando da importância da cultura para o Brasil, para a democracia. Todos os internautas que estão nos acompanhando nessa quarentena cultural, muito obrigado. Vão interagindo. E, nesse momento, vamos, então, para fazer o próximo passo, aqui, ouvir uma música do Tiago e, em seguida, fazer uma pergunta para o Juca nesse final da observação do ex-ministro sobre as políticas culturais, que deixou de ser Ministério da Cultura para ser uma Secretaria de Cultura no governo Bolsonaro. E, em seguida, vamos falar um pouco da Lei de Emergência Cultural, para que os agentes da cultura de Santa Catarina no país se mobilizam para, na sanção da lei, implementarem esse apoio nesse período da pandemia. Então, Tiago, toca uma música aí para que a gente possa ouvir mais uma música do nosso companheiro, cantor, compositor, nosso historiador também, Tiago. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Beleza. Obrigado, Tiago. Aplaudimos por todos os internautas, Tiago, porque essa música é um hino, né, Juca Ferreira? É um hino do Milton Nascimento, Maria, Maria. Clube da Esquina, Milton Nascimento. Você sabe que quando eu morei exilado na Suécia, eu fui assistir um festival de imitadores de Milton Nascimento e do Clube da Esquina de Minas. Tinha um cara, um lourão lá, que cantava igual a Milton Nascimento, e cantando em português. Você vê a força da cultura brasileira, ela chega onde ninguém imagina, chega pela força, pela qualidade. Pela qualidade, pela força. E o governo Bolsonaro, na sua avaliação, valoriza a cultura, essa força da riqueza do nosso Brasil, ou ele está destruindo, na sua política, na sua forma de conduzir a política cultural brasileira, desqualificar, deslegitimar, destruir, desmontar essa riqueza cultural deste Brasil tão diverso, tão plural e, portanto, tão rico? Qual a sua avaliação em 5 minutos, que o senhor podia fazer uma síntese para nós, nesta quarentena cultural,
de ter a sua oportunidade de falar para nós, para todos os brasileiros que nos acompanham e catarinenses, qual a avaliação que o senhor faz, já no final da primeira pergunta que eu fiz da sua experiência, o senhor já teceu algumas críticas, desmontar o Ministério da Cultura e criar uma Secretaria da Cultura. Estão usando a tática do cupim, comendo por dentro. Já destruíram programas como Cultura Viva, que é respeitado no mundo inteiro, fecham a torneira e destroem o programa, destruíram grupos de trabalho. Nós tínhamos, segundo a Unesco, o governo alemão e o governo francês, nós tínhamos o melhor núcleo de direito autoral na internet, e eles destruíram. O Bolsonaro e essa extrema-direita ignorante, boçal e paranoica, eles declararam guerra à cultura. Até o que está dando certo como cinema, eles vão lá e destroem. Porque o problema deles, eles se incomodam com a liberdade de expressão. Ele não quer todo mundo dizendo o que pensa, os artistas fazendo obra de arte segundo sua sensibilidade. Você vê que eles dizem, não, vamos botar no ministério um evangélico. Eles são fixados na ideia de controlar e dirigir a arte e a cultura, coisa que é impossível. Eles não têm nem estofo para isso. Então, eles estão destruindo tudo. Toda a parte de gestão cultural pública está sendo destruída por esse governo. Eles não têm o menor interesse no desenvolvimento cultural do país. Pelo contrário, eles demonstram. Então, já acabaram o ministério, estão agora atacando o IPHAN, um órgão que vem lá da época dos modernistas, da Semana de 22. Sim. Foram eles que sugeriram a criação do IPHAN, que tinha outro nome, mas pouco importa o nome. E o desenvolvimento de políticas de preservação do patrimônio, para a gente não ser um país desmemoriado, a gente preservar os traços civilizatórios que são desenvolvidos aqui. Já estão atacando tudo, a Funarte, estão atacando a Palmares, que é uma instituição para promover a cultura de origem africana, a cultura afro-brasileira. Botaram um cara... Eu nunca imaginei que podia ter um cara como aquele. Uma das bobagens que ele já disse, depois que foi nomeado, é que a escravidão foi boa para os africanos, porque eles puderam viajar para o Brasil. Imagine alguém pensar uma coisa dessa. Ele está criando um selo para toda vez que alguém for acusado de ser racista, a Palmares vai dar esse selo. Eu não sou racista, para o cara poder usar. Ele trabalha contra o Bolsonaro e o governo. A Regina Duarte não disse para que veio. Eu sabia, eu não tinha nenhuma expectativa nela. Então, é o seguinte, enquanto esse governo existir, dificilmente nós retomaremos um desenvolvimento cultural, porque o Estado tem um papel. O papel do Estado democrático não é fazer cultura, nem dirigir, controlar, não é esse. É criar o melhor ambiente possível para os criadores e para as atividades culturais como um todo. Financiar, fomentar a produção, a criação, estimular a circulação e a veiculação, criar canais para que a população possa consumir e fruir cultura. Esse é que é o papel. Então, criar estrutura. Por exemplo, como é que pode mais de 80% dos municípios brasileiros não terem um cinema, um teatro, uma biblioteca? Nós zeramos municípios sem biblioteca no Brasil. Fizemos uma parceria com os municípios, mas é pouco. Uma biblioteca no município de 1 milhão de pessoas é pouquíssimo, ou de 100 mil, de 200 mil pessoas. Então, está tudo por ser feito, e o Estado tem um papel. E para o Brasil se desenvolver, é preciso desenvolver culturalmente sua população. Para o Brasil dar certo no século XXI, precisa garantir acesso à cultura para todos. Então, essa é a luta cultural. Os artistas têm que ter liberdade de criação, liberdade plena. Podem fazer a crítica, devem fazer a crítica. Um dos papéis da arte
é criticar as mazelas sociais, é desenvolver a sensibilidade para que a população possa transformar em processos de melhoria da vida social. Então, com eles aí no governo, é resistência, é luta. Agora, pode acontecer coisas boas, tipo, o Congresso aprovou uma lei, a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de auxílio emergencial para o setor, para os artistas, para os técnicos, porque as pessoas estão passando fome. A atividade está suspensa, a atividade presencial é não recomendada nesse momento. Então, essas pessoas que vivem da atividade cultural, a atividade cultural é quase 6% do PIB brasileiro, envolve milhões de pessoas. E essas pessoas estão passando dificuldade e não é bom deixar destruir, porque para reerguer depois é uma dificuldade. Outro dia eu recebo muita mensagem de pessoas pedindo socorro. Como fui ministro, que deixou uma boa relação com o setor, outro dia recebi uma mensagem, um cara dizendo o seguinte: eu sou responsável por um pequeno centro cultural que tem um estúdio que é onde os músicos da minha cidade gravam. Eu não estou conseguindo manter. Então, o desaparecimento desse estúdio com a pandemia vai significar uma regressão enorme. As pessoas não podem viver mais de arte e cultura, de música aqui na minha cidade. Então, a gente precisa encontrar que é a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada, foi uma proposta dos parlamentares de oposição, mas foi aprovada por unanimidade, menos um. Sim. Um senador do Partido Novo, né? Sim, Partido o Novo. presidente. Partido Novo que não tem muito de novo, é muito velho, nos seus interesses com o setor financeiro. Juca, muito importante isso que o senhor está falando agora. Vamos falar em seguida, então, da lei cultural, até dar uns detalhes, porque tem várias perguntas aqui sobre essa questão da lei. O que o senhor disse nesse segundo eixo, que eu fiz a pergunta sobre o governo Bolsonaro, o senhor, então, concorda com a própria fala que Jair Bolsonaro, quando foi aos Estados Unidos, lá se ajoelhar ao Trump, ele disse que o governo dele era para destruir. Na área da cultura, o senhor está nos convencendo também, Evidente. A partir da sua experiência de tudo que fez na política cultural brasileira, o que o governo Bolsonaro nesse ano e meio fez, fez para destruir os programas no IFAM, na Ancine, na política cultural brasileira, como eleger a própria cultura como inimiga. Como inimigo. É isso que o senhor está tentando nos passar como mensagem. Eles querem destruir as universidades públicas brasileiras, eles querem destruir o SUS. Sim. Imagine se essa pandemia chega e eles já tivessem destruído o SUS. Iam ser milhões de mortos, porque quem está segurando a luta pela vida e pela saúde dos brasileiros e brasileiras é o SUS. É isso. Então, eles iam destruir, eles são contra tudo que é público, tudo que é acessível para todo mundo. Esses caras são nefastos, não tem como conciliar com eles. Agora, eles estão passando aí um momento de dificuldade, porque pegaram o cara que operava as malandragens da família Bolsonaro. É isso aí. A notícia do Queiroz de ontem e hoje está movimentando a República Brasileira. Tá quente, o negócio está quente, né? Está quente. Vamos passar agora, Juca, enquanto o senhor toma um gole d'água. Vou tomar. E vamos ouvir uma música com o Tiago. Bora. E agradecer a todos os internautas, obrigado aí pela interação, obrigado a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui de Santa Catarina e do Brasil. E o Juca Ferreira, que está falando conosco hoje, ex-ministro da Cultura, que deixou um legado para esse país que a gente se orgulha, vamos falar agora um pouco da Lei da Emergência Cultural, depois da música do Tiago, porque temos aqui várias questões que a gente poderia tecer aqui alguns comentários junto com o Juca Ferreira. Então, Tiago, vamos cantar uma música, enquanto os internautas vão compartilhando aqui a nossa live, se inscrevendo no YouTube,
apertando lá o sininho para receber novas notícias, novas informações neste momento de pandemia. Tiago, o que você vai dedilhar neste violão, nesta nossa sexta-feira sagrada de quarentena cultural? Vou cantar uma música de uma banda chamada Teatro Mágico, que é inspirada num livro que eu gosto muito, chamado O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. Olha aí. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Um novo credo, a fé que você deposita em você e só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Enquanto eu respirar. Obrigado, Tiago. Obrigado, Beleza. Tiago. Então, vamos falar da Lei da Emergência Cultural, que é uma preocupação de todo o setor cultural brasileiro, dos artistas, dos que trabalham na indústria cultural também, desse setor que emprega, não só na linha de frente, mas na retaguarda, milhares, para não falar de milhões de brasileiros também. Pode falar milhões. Milhões de brasileiros que estão em período da pandemia, os primeiros que pararam e serão os últimos a voltar. Então, há uma profunda crise nesse setor, neste momento. Então, por isso que nós, da Congresso Nacional, reagimos à pandemia propondo alternativas. Já votamos aí auxílio emergencial de R$600, quando o Bolsonaro só queria 200, queremos continuar até dezembro, R$600. Votamos lei para apoio aos municípios e estados, 60 bilhões, e o governo demora para destinar esse recurso, para as micro e pequenas empresas, para vários setores, e agora também da emergência cultural, que votamos que vai prever em torno de R$3 bilhões. E nós queríamos que o presidente sancionasse logo, para logo atender o setor. Mas ele está aguardando até o dia 30, quem sabe no último dia, para depois de 15 dias, até 15 dias da sanção, destinar para estados e municípios R$3 bilhões. R$1,5 bilhão para os estados, destinando-se 80% conforme a população do estado, e os outros 20% conforme os critérios do Fundo de Participação dos estados. O outro R$1,5 bilhão vai para os municípios brasileiros, da mesma forma, 80% para os municípios conforme a sua população e 20% para o Fundo Municipal, o FPM, nos critérios definidos hoje. Segundo ponto, para onde que vai destinar esse dinheiro? Vai para um auxílio emergencial para os profissionais da cultura, durante 3 meses, R$600, para o setor, né, para o setor que de 3 a 10 mil reais, aqueles que têm setores que têm eventos, mas não está acontecendo, então eles poderão acessar esses recursos de 3 a 10 mil reais, crédito também, financiamentos, que também vai possibilitar, prêmios e editais. Então, com editais, prêmios, que poderá 20% desse valor para estados e municípios vai ser para editais, para prêmios,
para os artistas, para o setor cultural. Então, todos esses recursos, 15 dias depois da sanção, precisa ser destinado para estados e municípios. Qual é o problema que o senhor, com certeza, ex-ministro Juca Ferreira, e o setor cultural, que o próprio aqui, o Marcelo Seixas, que é o presidente do Conselho Estadual de Cultura em Santa Catarina, para o senhor ter ideia de Santa Catarina, dos 295 municípios, 60 tinha conselhos municipais, poucos têm fundo municipal, poucos têm indicadores do registro Essa é a realidade do Brasil dos inteiro. artistas, de indicadores na área de ter o cadastro, de ter as informações, né, de toda essa parte, de ter o controle. Como viabilizar essa lei? Por isso a importância de todos fazer uma grande mobilização para sancionar a lei até o dia 30 e depois para cumprir a lei e não ter o uso de outras finalidades. Então, eu acho que esse momento é uma lei importante que o senhor falou também, e eu acredito que ela é muito importante. São 3 bilhões que vão colocar na economia cultural, na política cultural, defender os que estão hoje com muita dificuldade, tanto a pessoa física, que é o artista, o compositor, aquela que está de retaguarda, que não recebeu o auxílio emergencial, e também o setor mesmo, né? Com crédito, com apoio, com recursos. Agora, eu pergunto, Juca, como é que o setor tem que se mobilizar no Brasil para implementar esta lei, que é um direito à cultura, que é um direito nesse período de pandemia, que o senhor falou muito bem, de valorizar o SUS, de valorizar as políticas públicas, o papel do Estado na política cultural. Esses 3 bilhões são imprescindíveis. Por isso que aqui tem o presidente da Federação Catarinense de Teatro, o Kia Sala, também pergunta como é que os pequenos e médios municípios vão viabilizar essa lei da emergência cultural, que não tem fundo de cultura, não tem sistema de informação, indicadores, como evitar ter desvio esses recursos, né? Aqui o Gilson Máximo de Lages, também representando os pontos de cultura, que o senhor tem muita responsabilidade sobre isso, e também o Marcelo Seixas, que vai mostrando um pouco os desafios que estão na área cultural. Agora, uma coisa é certa, Juca, o setor cultural se mobilizou para aprovar essa lei. O Bolsonaro não queria, toda a diversidade de posições políticas, ideológicas, de várias posições, se juntaram, se mobilizaram. Eu senti aqui em Santa Catarina o Conselho fazendo reunião, os setores fazendo reunião, uma mobilização nacional. Agora, precisaria mobilizar para sanção, para não ter veto, e depois a implementação em 15 dias. Já está sendo tarde, nós estamos há 4 meses da pandemia, e o governo demora para sancionar a lei, para já aprovar as formas de destinar essa lei para estados e municípios. Aqui em Santa Catarina, Florianópolis vai receber 3.560.000. Não, Joinville, 3.560.000. Florianópolis vai receber 3.271.000. Lages, 1.088.000. Criciúma, 1.217.000. Chapecó, que é a minha terra, Juca Ferreira, que eu fui e tive o privilégio de ser prefeito, que fui prefeito aqui da cidade de Chapecó. Já tive lá. Tínhamos a Fundação Cultural, tínhamos uma política cultural intensa, grande, plural, diversa. Vai ter 1.247.000, para vocês terem uma ideia de como os 40 e poucos milhões desses 3 bilhões que vêm para o meu estado catarinense. Agora, como o senhor vê esta lei, a importância da mobilização do setor e a destinação do dinheiro, qual o melhor uso desse dinheiro, pela sua avaliação, Juca Ferreira? Olha, essa lei é importantíssima. Essa ajuda emergencial está sendo dada no mundo inteiro. Estados Unidos, França, os países europeus todos, porque senão há uma queda de toda a estrutura instalada da cultura e há a questão concreta de que as pessoas estão passando fome porque não tem como manter as atividades culturais presenciais. Só os grandes artistas escapam dessa dificuldade. Eu li
hoje, agora, enquanto eu estava esperando começar a live, que Ângela Rorô postou que está precisando de ajuda porque não tem o que comer. Ângela Rorô, que é uma artista que ganhou uma visibilidade desde a década de 80 gigantesca. Então é o seguinte, é uma lei necessária, essa ajuda é fundamental para diminuir o sofrimento, não é só de artistas, não, artistas, técnicos, produtores, toda a área cultural pode ser beneficiada pelo texto da lei. Os pequenos equipamentos que estão em dificuldade de se manterem. Então, ela é necessária, ela está sendo aplicada em alguns países, é muito mais dinheiro do que o Brasil está botando. Países onde a cultura já é mais valorizada. Foi um esforço gigantesco, eu acompanhei de perto, mas foi bem conduzido. Tinham 4 ou 5 textos, foram sintetizados em um só. Escolheram a Jandira Fegali, que é uma pessoa que é da área, relatora, e é baterista, convive com os artistas do Rio. Ela fez um trabalho extraordinário. Tinha o texto do senador Humberto Costa, tinha o trabalho que a Benedita tinha feito na Comissão de Cultura, que também produziu um texto, e tinham vários artigos e medidas isoladas que foram incorporadas, processadas. Teve um momento difícil para gerar unidade, não é fácil, não. O Brasil não tem tradição de cooperação política. Então, foi feito um trabalho gigantesco. Eu mesmo ajudei um pouco dos bastidores a segurar alguns mais entusiasmados, ressaltando de que a unidade era importante. A lei está aprovada pelo Senado e pela Câmara, só teve um voto contra em todo o Congresso, que foi do presidente do Partido Novo. O discurso dele é absolutamente equivocado, mas é porque ele não compreende a importância da cultura, então ele pode fazer aquele discurso equivocado. E é possível que o presidente vete, certamente vai demorar, porque do feitio dele demorar de liberar os recursos para ajudar setores da população no enfrentamento da pandemia. Mas isso se ele vetar, o Congresso pode derrubar o veto. Então, e como foi unanimidade, certamente ele não vai querer vetar, porque se vetar ele vai ser desmoralizado, porque o Congresso vai, até seus parlamentares da base vão votar a favor. Os artistas se mobilizaram, foi bonito ver grandes, médios e pequenos artistas se movimentando pelo Brasil inteiro, sindicatos de técnicos, foi lindo. Pois bem, eu queria levantar uma coisa, você disse tudo aí, eu não vou repetir o que você disse, que já está dito. Mas tem uma coisa que é o seguinte, essa falta de estrutura de muitos municípios brasileiros, uns não têm conselho, outros não têm secretaria, vai dificultar a aplicação. Como é que você recebe o dinheiro se você não tem estrutura? Então, tem uma engenharia aí que vai ter que ser feita para evitar que o recurso fique parado, para permitir que o recurso chegue na ponta aos artistas, técnicos, pequenos equipamentos. Tem que garantir a transparência para não ter desvio de recursos, para que esse dinheiro vá para quem tem que ir para todo o território nacional, pequenos, médios e grandes municípios. Então, é uma engenharia e certamente vai ter que sair de várias formas. Editais, empréstimos. Então, a construção disso tem que ter a participação das secretarias de cultura, dos conselhos de cultura, dos parlamentares, das entidades culturais da cidade, e município e Estado, independente se forem de partidos diferentes e até opositores, tem que se juntar para garantir, porque vai ter um impacto muito grande positivo na sociedade brasileira. Porque se a gente deixa derrubar tudo para reconstruir depois, além do mais, seguinte, fome é fome, as pessoas estão sem poder sobreviver, sem poder
garantir a sobrevivência da família. Então, é importante, pela importância da cultura, a lei ganhou uma relevância enorme e é preciso que seja uma união nacional em torno da aplicação. Agora, tem uma construção, é isso que eu estou chamando a atenção, tem uma construção porque o Sistema Nacional de Cultura ainda não foi universalizado no Brasil. Tem muito governo do Estado e prefeitura que não tem secretaria, que não tem conselho, que não tem um fundo para receber o dinheiro. Eu não sei o detalhe do texto final, como é que eles resolvem nos municípios que não têm essa estrutura. Mas tem um espaço para que seja construído e seja operacionalizado, construído legalmente uma estrutura para definir o uso desse dinheiro. Isso tem que ser acompanhado pelos artistas, pelos técnicos, pelos gestores, pelo mundo cultural todo da cidade, pelos parlamentares. Acho que a gente pode dar uma lição de cidadania forte nesse ato final, nesse terceiro momento dessa lei, porque a lei é importante, esse recurso é importante chegar para todo mundo. Então, nós vamos viver aí um momento com a possibilidade de produzir grandeza em meio a uma conjuntura de muita dificuldade. Obrigado, Juca. E acho que é essa aí, o desafio é mobilizar o setor cultural de todos os estados, através dos seus conselhos, quem sabe buscar, inclusive, os tribunais de contas, para ver as orientações para os municípios que não têm conselho municipal, não tem fundo municipal, não tem cadastro, como fazer e orientar, por exemplo, as federações estaduais de municípios, como nós temos aqui a FECAM, tem a Federação da Bahia. Podem dar uma ajuda enorme. Isso, as federações, as associações dos municípios, os artistas procurar para orientar como melhor utilizar, como de forma transparente chegar na ponta, chegar naqueles que precisam. E sem por privilégio, isso que é importante. Sem privilégio, sem discriminação, com o espírito mesmo de dar uma contribuição coletiva. É isso. Então, estamos chegando no final da nossa quarentena cultural de hoje, já passamos de 1 hora, que hoje tivemos o privilégio de ter essa dignidade de experiência humana, como homem, como de pessoa humana, como generosidade, como dignidade, como lealdade, como coerência, em toda a sua história do Juca Ferreira. E por isso que, quando o senhor falou também da lei cultural, de todos os projetos, eu esqueci de comentar que uma das protagonistas foi a Benedita da Silva, que foi a protagonista da assinatura do projeto, que permitiu juntar os demais projetos junto com a relatoria da Jandira Fegali. Então, toda a nossa bancada foi a oposição. Benedita conduziu. E foi legal que a oposição tenha chegado, tenha liderado, mas que tenha atraído também para uma política comum os parlamentares da base do governo, né? Foi bonito o trabalho. E Benedita conduziu com muita dignidade a Comissão de Cultura da Câmara. Eu já era fã dela, virei mais fã ainda. Ela me convidou 2 vezes lá, eu falei 2 vezes lá. Sim, a Benedita é nossa querida deputada federal, que é outra pessoa digna que todo brasileiro admira, toda a sua trajetória e sua história. Então, queremos agradecer a todos que nos acompanharam nessa live, de forma muito sincera ao Juca Ferreira, nosso ex-ministro da Cultura. Muito, muito obrigado. E nós vamos terminar a nossa live com mais uma música do Tiago. Beleza. Né? O Tiago, que é história. Um abraço e agradecer ao Tiago aí. O Tiago é a nossa figura ímpar. Então, muito obrigado, Juca. Obrigado, Tiago. Tiago, quer dar uma mensagem aí? Valeu ouvir o ex-ministro Juca Ferreira? Com certeza. Obrigado, Pedro, pelo convite. É uma honra, uma alegria participar dessa aula que foi com vocês dois. Me senti muito bem e muito honrado de estar aqui. Muito obrigado por esse convite e estou sempre à disposição aí. Sempre na luta. Abraço e boa sorte, Tiago. Obrigado, Juca. Obrigado, então, prepara aí o teu violão. Então, agradecemos mais uma vez a Federação Catarinense de Teatro, na pessoa do Kia Sala,
agradecer também o texto belíssimo que o presidente do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina nos mandou aqui, Marcelo Seixas. Eu tentei contemplar na pergunta o Gilson também, o Gilson Máximo de Lages, que representa também a rede Pontos de Cultura de Santa Catarina, a Bia Matar, do Ponto de Cultura de Balneário Camboriú, a todos vocês que mandaram textos, documentos aqui, subsidiando esta live, eu quero agradecer, dizer muito obrigado. Então, Tiago, termina a nossa live. Obrigado, Juca, obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço solidário. Beleza. E boa sorte para vocês. Obrigado, Juca. Obrigado, Juca. E agora, Tiago, nosso historiador, compositor e músico, termina a nossa live desta sagrada sexta-feira de quarentena cultural. Show. Vamos de Belchior, então. Opa! Olha aí, ó, Juca. Prazer para você, Juca. Beleza, obrigado. Recentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Recentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Beleza. Boa noite a todos, boa noite, Juca, boa noite a todos que nos acompanharam na Quarentena Cultural. Obrigado. Beleza, abraço. Até a próxima. Até a próxima.